Olá, amigos queridos e companheiros nessa nossa vida com Cristo. É com grande alegria que eu estou aqui mais uma vez para dar as boas-vindas à nova jornada de devoção da Doxa Box. Mais uma oportunidade de estarmos juntos por meio da Palavra de Deus, sendo dirigidos, guiados, motivados, inspirados, impulsionados pela Palavra de Deus. Tem sido assim desde o início, mais uma vez. A gente vai se preparando para viver essa mesma experiência mais uma vez, direcionarmos ou redirecionarmos a nossa vida, retraçarmos a vida toda, a vida real, a vida vivida no chão da vida real, em meio aos nossos desafios, às nossas tarefas, em meio às lutas, em meio aos risos, às lágrimas, em meio às dores da vida cotidiana. Então, diante de todos esses desafios, a gente vai retraçando a vida. Então, mais uma vez, nós temos vivido isso na prática diária. A palavra do Senhor tem sido o nosso alimento, como nós temos sido alimentados e bem alimentados. A palavra do Senhor tem sido a água que purifica, a água que limpa. A gente precisa tanto sermos purificados, sermos lavados pela palavra do Senhor, tanta sujeira, não é mesmo, irmãos? A palavra do Senhor tem sido a luz para o nosso caminho, em meio às trevas desse mundo. Que mundo escuro, não é, irmãos? Não é verdade? Que mundo escuro é esse que está ao nosso redor, que nos rodeia? Como é bom andar na luz, como é maravilhoso andar na luz. A palavra do Senhor tem sido luz, a palavra do Senhor tem sido a lâmpada para os pés. Como é bom pisar seguros, essa pisada segura, sabendo que você não está esbarrando em nada, não é mesmo, irmãos? Que você não está caindo em nenhum buraco, nenhuma armadilha. Como é maravilhosa a palavra do Senhor, que tem sido também a âncora para a nossa alma. É a âncora do Senhor que segura a gente quando os ventos fortes, as tempestades se levantam contra nós. Quem somos nós? Tão frágeis embarcações com as velinhas, e o Senhor tem sido tão presente, toda essa firmeza, isso tudo por meio da palavra do Senhor. E o meu papel aqui hoje, mais uma vez, é esse. Eu sei que você vem para um lugar como esse, para um momento como esse, o início de uma jornada devocional, e você tem pela frente essas 4 semanas e tantas expectativas em relação àquilo que Deus pode oferecer, né? A gente gosta de dizer, de um lado tem as nossas necessidades, somos pessoas tão carentes, tão necessitadas, tão sedentas, tão famintas, andamos no mundo em trevas, no mundo turbulento, e a gente precisa mesmo. Por outro lado, a palavra do Senhor é maravilhosa, e esse tem sido o nosso testemunho. Nós gostamos aqui de reiterar, de deixarmos assim muito claro, porque nós vivemos numa geração que subestima a Bíblia, nós vivemos numa geração de pastores até que subestimam a Bíblia, a palavra do Senhor, que preferem dar atenção a tantos outros escritos, que preferem valorizar e dar valor a tantas outras sabedorias. Nós nos cercamos nesse mundo de especialistas em diversas matérias e disciplinas, tanta pompa, e no final é tão frustrante, irmãos, não é mesmo? E por outro lado, a palavra do Senhor continua perfeita, né? Lembra lá do salmista, Salmo 19? Continua perfeita, capaz de revigorar o ser, continua digna de confiança. Queridos irmãos, essa é a nossa história aqui. Mês a mês nós temos provado e visto isso. A palavra de Deus é digna de confiança. Quantas hipóteses científicas sobem e descem, quantos enunciados, quantas manchetes. Agora é assim, a ciência provou.
confie na capacidade humana de verificar os fatos. É assim que funciona, é assim que você deve viver, é assim que você deve fazer as suas escolhas. E é tão frustrante, irmãos, não é mesmo? Mas por outro lado, a palavra do Senhor tem sido essa rocha. Então ela é perfeita, ela é digna de confiança. É a palavra de Deus que traz alegria ao coração. É a palavra do Senhor que permanece eternamente. Permanece eternamente. A gente pode confiar, você pode confiar. E é por isso que a gente faz isso todos os meses. A gente retraça a vida no mês de maneira que o tema bíblico vai oferecer o contexto correto para a vida. E não o contrário. Não é a gente que vai para a Bíblia para achar vai para procurar se nós vamos encontrar alguma coisa que faça algum sentido para nós. É justamente o contrário. É a Bíblia oferecer o contexto correto para a vida. E tem sido assim, maravilhosamente. Cada novo tema a gente experimenta isso. A maneira como a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, oferece sempre uma abordagem muito ampla, muito profunda de todos esses temas essenciais, esses temas mais importantes. Nós acabamos de sair do tema da frutificação no mês passado. Nós tivemos aí o grande desafio de caminhar e retraçar a vida do ponto de vista da frutificação, conforme as Sagradas Escrituras revelam. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia começa com uma árvore, termina com outra árvore. Na verdade, a mesma árvore, né? A árvore da vida em Gênesis, depois a árvore da vida em Apocalipse. E aí, no fim, a gente vai enxergando a vida real, com essa perspectiva, que é a perspectiva bíblica. A gente começa a perceber que existem sinais em todo canto. E aí Deus está falando o tempo todo. É lindo a experiência que a gente tem na igreja, aos finais de semana, esses momentos que são tão importantes, a gente não pode abrir mão deles. Mas o grande desafio de nós lidarmos com essas questões na vida diária, nos dias comuns, não nos dias sagrados, mas nos dias comuns, esse tem sido o desafio mensal, e a cada mês a gente se surpreende. E mais uma vez, agora a gente vai virando a página. Nós vamos entrando então no tema Macários. Mais uma vez, é um tema que a gente vai encontrar a presença e a forma como Deus dá atenção a isso, a forma como a Bíblia vai retratar esse tema da bem-aventurança ou da felicidade, ou da bênção da felicidade, felicidade como bênção, em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Então nós vamos passar um mês inteiro refletindo nesses textos importantes. Começando, a gente fala que terminou o mês agora em julho, na árvore da vida em Apocalipse 22, e nós vamos iniciar o nosso mês, mais uma vez, diante da árvore de Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada. Então a gente começa ali na árvore, tudo a ver com aquilo que Deus já tem feito, aquilo que Ele tem falado. Esse é o ponto de partida. E a gente vai ter contato, além desse texto importante, dessa linda bem-aventurança que é tão relevante para a vida, que está ali no começo do Saltério. Outras bem-aventuranças que estão na Bíblia. É claro que, principalmente, as bem-aventuranças de Jesus também vão oferecer os recursos aí para a gente entender a vida, o contexto certo para a vida, a partir das bem-aventuranças de Jesus, né? E por último, as bem-aventuranças de Apocalipse. Nós vamos, além desses textos bíblicos tão importantes, tão significativos, que vão
oferecer a luz que a gente precisa. É disso que nós estamos falando, irmãos. Sabe aquela luz que a gente precisa para enfrentar as trevas na nossa busca por felicidade? Então, é disso que se trata. Então eu estou aqui para alertar você. Na verdade, incentivar. É um incentivo para a gente elevar bastante as expectativas. A palavra de Deus é maravilhosa e ela vai oferecer tudo que for necessário para o seu crescimento. Então você vai crescer esse mês. Tudo que for necessário para o seu desenvolvimento, você vai encontrar e muito mais por meio da palavra de Deus. Amém? Esse é o nosso compromisso aqui. Nós fazemos isso juntos. Nós vamos comprometer uma parte importante de cada um dos próximos dias, um momento especial, nosso tempo com Deus, contando sempre com a manifestação gloriosa do Espírito Santo, luminosa do Espírito Santo, na medida em que a gente vai para a Bíblia sempre com o apoio, com o direcionamento, com a iluminação do Espírito Santo. É isso que a gente vai fazer. E também contando com a ajuda de alguns autores muito importantes, começando com o Jerry Bridges, né, o pastor Jerry Bridges. É o livro As Bem-aventuranças, é o livro que nós vamos ler juntos esse mês. Um livro simples, um livro direto. Parece que é simples demais, mas tem tudo a ver com a temática em si, com o Sermão do Monte, mais especificamente com a parte ali das bem-aventuranças. E ele faz um estudo muito profundo, é simples, mas é muito profundo. É daquele tipo de livro que a gente tem que ler em oração, que a gente precisa ler cuidadosamente. É o tipo de livro que a gente lê sem pressa, a gente lê com calma. Tem tudo a ver com a nossa jornada devocional da bem-aventurança, a jornada Macários. É o livro ideal para a gente ler esse mês. Jerry Bridges fala muito a respeito de como as bem-aventuranças se tornaram um texto muito amado, né? Um trecho da Bíblia que todo mundo ama, acha lindo. O pessoal faz poesia, as pessoas ficam conversando, idealizando. Mas esse é o problema. Todas aquelas qualidades específicas ali abordadas por Jesus, elas se tornaram idealizadas, tão distantes e tão descoladas da realidade. Tudo bem, é manso, precisa ser manso, humilde, mas não dá, na realidade não dá. É exatamente essa a dificuldade que o Jerry Bridges enfrenta no trabalho dele aqui nesse livro. Então, capítulo a capítulo, em oração, o Senhor vai falar muito conosco. Vai tornando aí cada uma dessas qualidades tratadas por Jesus em qualidades desejáveis e alcançáveis, realizáveis, assim, maravilhoso. Além do Jerry Bridges, outro autor importante, a gente vai contar com a ajuda do João Calvino, dispensando aí qualquer apresentação. João Calvino, que é tão fundamental na questão teológica, as institutas da religião cristã, o papel dele como reformador, tudo aquilo que ele produziu, seus escritos são uma parte assim fundamental na história da igreja e como eles são importantes, mas nada se compara ao legado dos sermões. Se o João Calvino foi tão influente assim, não foi só pelos escritos, foi ali pelo que acontecia dominicalmente ou até diariamente nos sermões que ele ministrava. Cada sermão uma oportunidade gloriosa, né? E a gente tem uma seleção de sermões que ele pregou a respeito dos evangelhos. É uma série de sermões sobre a harmonia dos evangelhos. Ele pegou os 4 evangelhos e ele desenvolveu uma harmonia, e ele faz isso com o Sermão do Monte, ele faz isso com as bem-aventuranças, e tem 5 sermões do João Calvino que são notórios, assim, são muito relevantes. A gente vai passar por eles, principalmente o primeiro desses sermões. É um sermão que vai tratar que as bem-aventuranças começam antes de Jesus começar a falar ali Macários.
pela primeira vez em Mateus 5,3, no instante em que ele escolhe os discípulos. Então, desde o início, aquele discurso todo a respeito desse tipo de pessoa que, do ponto de vista de Cristo, são pessoas felizes. Então, essa mensagem já havia começado antes, quando Jesus começa o seu ministério escolhendo os discípulos. Então, é algo muito assim mais amplo, né? É maravilhoso. E a gente vai passar ali um pouquinho pela escolha de Pedro, Simão, né? Que depois ganha um novo nome, ele se torna Pedra. Ele vai falar de Tiago e João, que se tornam os filhos do trovão. Só que não termina aí, a gente vai continuar. Vamos também contar de uma forma muito especial, pelo menos 8 dos dias, a gente vai ter um contato assim muito especial com o trabalho, a pesquisa e os sermões mesmo, trabalho do Dr. Lloyd Jones a respeito das bem-aventuranças, livro que ele escreveu, maravilhoso, né? O trabalho acerca da mensagem de Jesus no Sermão do Monte, e nós vamos poder desfrutar disso também, além desses 3, também tantos outros queridos irmãos que estão sempre com a gente, especialmente, como sempre, mas agora, nesse mês, especialmente mesmo, o Agostinho, ele que tratou dessa questão da felicidade de uma forma muito profunda. A gente vai começar com ele. Enfim, muita riqueza, muitas preciosidades ao longo do caminho. Além disso, a gente tem uma playlist aí muito legal, as canções que vão oferecer o suporte que a gente precisa para ampliar bastante aí a nossa experiência de conhecimento, entendendo que a doxologia, se a doxologia ela não me faz aprofundar o entendimento, se a doxologia não me leva a um conhecimento mais profundo, um entendimento da verdade, a doxologia é vazia. E se a minha teologia ela não me faz cantar, se a minha teologia, o meu estudo da Bíblia não me leva a cantar, a uma doxologia, uma glorificação, aí a minha teologia falha também. Então essa é a nossa experiência mensalmente aqui na Doxa Box. Essas canções que têm tudo a ver. Então eu queria incentivar você a ouvir as canções, principalmente as canções que foram ali escolhidas de dia a dia. Com certeza um dos versos da canção ali, pelo menos, ou se não todos, vão fazer muito sentido. São as canções que o Senhor realmente preparou para você, e Ele vai ampliando, vai oferecendo mais, para que a nossa experiência com o conhecimento de Deus em Cristo seja cada vez mais completo. Aleluia! Eu vou ficando por aqui, no nosso coração. A gente fica aqui em oração, para que o Senhor faça infinitamente mais e além de tudo aquilo que a gente imaginou, sonhou, planejou, espera, enfim. Que Ele agora assuma o controle. Essa é mais uma das nossas experiências regulares aqui. A gente trabalha e nós nos esforçamos, sempre com o máximo que pode ser alcançado com o nosso esforço. A gente precisa se esforçar, a gente não vai poupar esforços nenhum. E a gente se dedica bastante, mas sempre com aquela humildade de reconhecer que, se não for o Senhor, o nosso trabalho é nulo. Mas nele, como o apóstolo Paulo fala lá aos Coríntios, o trabalho feito nele não é vão. E ele vai ser potencializado. Então essa é a nossa expectativa. Que o Senhor, mais uma vez, pegue aí os nossos peixes, 5 pães e 2 peixes, e Ele faça multiplicar. Que Ele faça transbordar o odre, que Ele faça transbordar o vaso. Amém? Infinitamente mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz.
Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, contigo, cada um dos dias, em cada um dos momentos, que todas essas boas intenções em relação a essa jornada de devoção, cada um dos momentos, o lugar, o horário, que todas essas boas intenções sejam colocadas no papel como planejamento e elas saiam do papel e elas se tornem realidade e essa realidade mude a sua vida. E aí, de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé, crescendo, cada vez mais brilhante, até que seja dia perfeito. Um grande abraço e até logo.